Bom dia, meninas, tudo bem? Então, vamos aqui falar sobre um assunto bem importante, bem pertinente nos dias de hoje também. Qual a diferença entre mulheres inteligentes e mulheres sábias? Então, vou convidar vocês para abrir aqui o livro de Esther, no capítulo 4, ali no versículo 14. Eu vou ler um pouquinho e aí a gente vai pular um pouquinho essa parte, e aí nós vamos para uma parte final também, que daí vai nos trazer um parâmetro, um pouquinho da história de Esther que muitas de nós conhecem. E daí, se não conhece, tem um livrinho lá de Esther na Bíblia, tá bom? Capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Tem algumas versões que diz que quem sabe se foi para um tempo como este que você foi chamada, algo assim, né? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Nem de noite nem de dia. E as minhas servas também jejuaremos, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Nesse tempo, tu não podias se apresentar na presença do rei se tu não fosse convidada para isso, né? Então, naquele momento havia um decreto onde seriam mortos todos os judeus. Esther, ela era judia, só que ela não tinha falado isso por todo um contexto ali da história. E o que a mulher Esther, na atitude de rainha, né, teve à frente disso? O que foi a primeira conclusão que ela chegou? Que ela precisava jejuar, que a força, que a resposta que aquele povo precisava viria de onde? Viria do alto, viria do Senhor, sabe? E essa diferença que eu vejo entre mulheres sábias e mulheres inteligentes. Se ela fosse somente uma mulher inteligente, ela poderia agir com algum tipo de astúcia, alguma outra atitude, mas ela foi sábia, né? E ali o seu tio, ele havia criado Esther, né? A Radassa, né, no caso, havia criado ela e havia instruído ela que nunca falasse o povo que ela era, porque tinha um motivo, né? Senão ela seria morta antes mesmo disso. Então, para salvar aquele povo, né, todo o povo judeu, e a si mesma ela foi jejuar, pegou as suas servas também e disse para que o povo todo jejuasse. O que eu vejo de principal diferença entre mulheres inteligentes e mulheres sábias, as mulheres inteligentes, geralmente, por se apoiarem no seu próprio entendimento, também como diz a palavra, elas pensam em alguma solução para si. As mulheres sábias, elas sempre vão pensar numa solução para o povo, uma solução para um bem maior, para um bem coletivo. Porque nesse momento Esther não estava preocupada em salvar somente ela, sim, salvar ao tio dela. Ela primeiro pensou no tio dela e depois no povo. E com isso todo o povo foi salvo e, além de ser salvo, recebeu honra. Aquela terra toda foi dada pelo rei para aquele povo, né? E ali no capítulo 8, no versículo 15, né? Um povo que seria morto, agora olha a virada, né? Que olha a vitória que o Senhor deu para aquele povo, né? Porque aquelas pessoas se elevaram a Deus para trazer esse resultado, né? Deixaram nas mãos de Deus, jejuaram e ofereceram aquele jejum e adoração a Deus para que algo dos céus fossem feitos, não no seu próprio, não se apoiando no seu próprio entendimento. E aqui no capítulo
8, no versículo 15, diz: então Mordecai saiu da presença do rei com veste azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. O rei honrou Mordecai, e aquele povo todo ficou tranquilo, ficou livre, pôde tomar conta da sua cidade, conforme a sua cultura dizia. Nós precisamos usar a nossa sabedoria, não a nossa inteligência. Porque a nossa inteligência, ela soa como o nosso próprio coração enganoso e orgulhoso. Que a gente possa, cada dia, usar da sabedoria que vem do alto, que sim, nós fomos chamadas para esse tempo, para fazer a diferença nesse tempo. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.